sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel, tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Cante, sei que os teus olhos, Senhor, sei que os teus olhos, aleluia, sempre atentos permanecem em mim. O Senhor está olhando para você, para sua vida, aleluia. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é o Deus de perto. És Deus de perto e não de longe. Mudaste, porque tu és fiel, de geração em geração. Oh, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Ele é o Deus do impossível. É Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sabe por quê? Deus não é homem pra mentir. Se Ele falou, a teu respeito confia, aleluia.
espera, descansa, confia que o Senhor, aleluia, é fiel para cumprir a sua palavra. Amém? Nós louvamos ao Senhor neste dia, mais uma quinta-feira. Eu já estou aqui compartilhando. Faça o mesmo, compartilhe, convide pessoas nessa noite para receber a palavra que vai ser ministrada pelo servo do Senhor. Aleluia. Pastor Adriano, que já está aqui conosco. Nós já vamos convidá-lo. Amém? E enquanto isso, nós vamos nesse momento fazer uma oração inicial. Nós estávamos louvando ao Senhor enquanto você ia chegando, enquanto você vai compartilhando, né? Dando tempo de você chamar mais alguém, porque vai ser bênção de Deus. A palavra que Deus quer ministrar no seu coração hoje, amém, vai ser tremenda. E você precisa também compartilhar esta palavra, né? Para que venha gerar vida, para que venha trazer edificação a outras pessoas que estão necessitando nesse momento. Para quem não nos conhece, somos Pastor Simverson, Pastora Joyce Teles, amém? Somos da Igreja Cristã Rema, aleluia, aqui no Recanto das Emas. E é um prazer ter cada um de vocês aqui conosco. Nossos irmãos queridos, eu ainda não consigo ver todos que estão aqui nessa live. Já eu vou, né, olhar aqui, dou um oi, mas desde já queremos dizer que vocês são muito bem-vindos em nome de Cristo Jesus. Então, fiquem à vontade e receba a ministração do Senhor para a sua vida, para a sua edificação, para o seu fortalecimento espiritual neste dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. A graça e a paz, irmãos. É sempre uma honra, um prazer para nós estarmos no Rema Intercessão. E certamente você vai ser impactado pela palavra, né, que vem do coração de Deus para o seu servo e assim para os nossos corações. Aleluia. Amém? Então vamos orar nesse instante. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Ó Deus, tributamos a ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória, toda a adoração nessa noite, ó Deus. Ó Pai, pelo privilégio de estarmos, ó Deus, fazendo essa live no dia de hoje para que muitas vidas sejam edificadas. Nós te agradecemos, Senhor. E pedimos ao Senhor que venha abençoar a vida de cada um, ó Deus, que está ouvindo essa live. Ó Pai, que sejam impactados pela Tua palavra, pela Tua unção, pelo Teu Espírito. Ó Deus, que sejam transformados, libertos, ó Deus, curados, aquilo, ó Deus, que é necessário. Ó Pai amado, que o Teu Espírito venha, ó Deus, agir na vida de cada um, trazendo paz, trazendo, ó Deus amado, a Tua graça, Senhor. Ó Deus, que nós venhamos sentir, ó Deus, experimentar mais uma vez, ó Deus, como sempre, ó Deus, a Tua bondade, a Tua misericórdia e o Senhor falando conosco através da Tua palavra. Ó Deus, no nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, nesse momento, nós vamos convidar, amém, o pastor Adriano. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Deixa eu trazer um pouquinho mais próximo. E nós vamos fazer um teste hoje, transmitindo assim, né? Nesse formato paisagem. E espero que seja bênção para a sua vida. Amém, querido? Deixa eu convidar aqui. Aleluia. Oh, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus fiel, Deus bondoso, nós engrandecemos ao nosso Deus pela sua fidelidade, pela sua justiça, pela sua paz. O Senhor é bom. Aleluia. Eita glória! Paz do Senhor, meus queridos. Ô, varão! Bem, glória a Deus. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Com vocês? Tá. Bem, graças a Deus. O Senhor é bom, tem cuidado, tem nos fortalecido. E estamos aqui de pé, né? Passando pelas provas, Glória a dando Deus. glória a Deus. Amém. Pastor, desde já nós queremos agradecer ter aceito o nosso convite, né? E o pastor pode ficar à vontade para ministrar, se apresente, fala do ministério e pode ficar à vontade aí, deixa Deus
te usar, amém? Nossos corações já estão aqui quebrantados, sensíveis para receber aquilo que o Senhor já ministrou na sua vida. Pode ficar à vontade. Amém, glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, pastora Joyce, pastor Silverson e todos os que estão participando dessa live. E é um prazer servir ao Senhor, né? Com os irmãos aí. Eu sou o pastor Adriano do Ministério Reinando Apostólico Reinando em Cristo. E nossa igreja fica na Santa Maria Norte, Distrito Federal, na quadra CL 315, lote H. E, irmãos, para mim é uma enorme satisfação estar com vocês. Nós nos conhecemos ali na igreja do pastor Barroso, né? O meu amigo Fabrício, um grande amigo, nos convidou para estar ali no aniversário do avô dele e ali nós nos conhecemos e parece que já é uma eternidade essa amizade, né? Por mais que não tivemos muito contato, sim, mas é algo que eu acredito que nasceu do coração de Deus. Glória né? a Deus. Eu fico muito feliz por conhecer vocês. Vejo aí uma parte do irmão Zenildo aí. Sobre o irmão Zenildo, eu pastor Silvas. É verdade. Tio Zenildo. Deus abençoe, tio Zenildo. É um grande amigo meu também. E nessa noite, queridos, eu quero dizer para os irmãos que eu fico muito feliz mesmo. Quando eu estava assistindo a live passada, eu falei pro meu filho assim, o Espírito Santo de Deus, ele testifica no meu coração, te prepare que você é o próximo. Eita, glória! Aí eu falei com minha esposa antes de você falar com ela. Eu falei com meu filho, vai orando aí, Thiago, porque próxima quinta-feira vai ser seu pai. Ele olhou pra mim e falou, ai. Sabe como esses jovens... Thiago! Beijo, Thiago! Esses jovens de hoje aí. Mas é assim, né? Eu acredito que Deus está no controle de tudo. E assim como Deus ele falou ao meu coração, ao preparar essa ministração, essa palavra, eu creio que vai falar nos corações de todos os ouvintes, né? E cujo tema é intercessão, né? E é muito bom esse tema de intercessão, porque todos nós precisamos interceder um pelos outros. Verdade. Um pelos outros. E intercessão é você se colocar diante de Deus para intervir por uma pessoa ou por alguma coisa. E na live passada, acho que 2 semanas passadas, a senhora falou sobre o rei Ezequias. Ele intercedeu por ele mesmo. E algo também que precisamos ter dentro de nós, uma intercessão por nós mesmos. Porque independente das pessoas interceder por nós, precisamos interceder por nós também. Né? Ezequias, quando ele se encontrou naquela situação complicada, ele não se deixou ser levado pelo decreto o qual Deus já tinha entregado ao profeta Isaías. Né? Ele simplesmente não abaixou a cabeça, ele não se entristeceu para desistir. Ele simplesmente lembrou o quanto ele tinha servido a Deus durante a sua vida. Aí, como a senhora disse, ele virou para a parede e orou ao Senhor. Ele disse, Senhor, lembra-te o quanto eu tenho te servido de coração sincero. Então ele intercedeu pela vida dele. E assim o Senhor ouviu a oração de Ezequias e lhe acrescentou ali mais 15 anos na sua vida. Então, há poder na intercessão, há poder na oração. Então, simplesmente o que devemos fazer é orarmos, intercedermos por nós e também uns pelos outros. A minha esposa, na semana passada, ela falou sobre a intercessão de Moisés. Um grande amor que Moisés tinha pelo povo hebreu, né? Pelo povo ali, o povo que seria Israel mais tarde. E Moisés, quando Deus decide matar o povo por causa do pecado do povo, da idolatria do povo, Moisés ele se coloca entre as pessoas e Deus para interceder pelas pessoas, porque existia um grande amor pela vida dentro de Moisés. Moisés ele tinha um chamado para guiar um povo, para interceder pelo povo. É tanto que quando ele vê lá no início, lá no Egito, ele vê aquele egípcio agredido um hebreu, ele vai lá e fere o egípcio.
Por quê? Porque dentro dele havia um coração de intercessor. Então Moisés, ele intercedeu pelas pessoas, assim como o rei Ezequias intercedeu pela sua própria vida. Então, precisamos interceder por nossa vida e precisamos também interceder pelas vidas das outras pessoas. Verdade. Intercessão, ser intercessor é algo para todos. É um chamado específico? Em algumas igrejas tem, né? Tem a equipe de intercessão, tem a equipe de louvor, tem as equipes direcionadas a fazer a cada um o seu serviço. Mas o chamado de intercessão é para todos. Todos nós podemos ser o intercessor. Verdade. Basta ter Jesus em nossos corações. Aleluia. Basta ter Jesus em nossos corações. E é sobre esse grande intercessor que eu vou falar nessa noite. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Libertador. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E quando se fala de intercessão, pastora Joyce, pastor Silverson, nós podemos ir lá no princípio, no livro de Gênesis, né, capítulo 3, quando Deus ele forma o homem, ele cria o homem, Deus ele prepara o jardim, Deus coloca o homem dentro do jardim. A Bíblia diz que Deus, todo final do dia, ele ia lá dialogar com o homem, ele passeava no jardim. E até chega o momento que o homem, ele decide dar ouvido não à voz de Deus, mas sim à voz da serpente. E o homem, ele peca. Ele desobedece a Deus. Então, essa ponte que ligava o homem a Deus, ela foi quebrada a partir do momento que o homem ele pecou. A partir do momento que o homem comete esse erro, ele se afasta de Deus. Porque o nosso Deus, pastora Joyce, pastor Silverson, ele não se afasta da gente. A gente sim afasta dele. Quando nós cometemos algo que desagradamos a ele. E isso é do ser humano, é algo do ser humano. Muitas vezes nós erramos, nós vacilamos. E por isso, aí a partir desse momento, nasce aí a intercessão. Como assim, pastor? Quando o homem peca, como eu falei, a ponte foi quebrada, o homem se separou de Deus. Aí a Bíblia diz que Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso intercessor, o nosso libertador, ele vem ao mundo como propiciação pelos nossos pecados, para que essa ponte seja de novo reconstruída, para que o homem tenha um relacionamento com Deus. Então aí gera a intercessão. Deus, Jesus Cristo, ele vem como homem, ele vem para a terra. Jesus Cristo, ele chama os seus discípulos. Jesus Cristo, ele disciplina os seus discípulos, ele ensina os seus discípulos, ele ensina as pessoas que seguem a ele. Então Jesus Cristo faz todo esse papel. Quando Jesus Cristo veio para aqui, para salvar a minha vida, salvar as nossas vidas, ele veio como um intercessor, porque ele intercedia ao Pai pelos discípulos, né, para que Deus estivesse fortalecendo os discípulos, para que eles permanecessem firmes até o fim. Então, vamos falar desse grande intercessor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. A Bíblia diz no livro de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, havia um propósito desde o princípio, lá de Gênesis capítulo 3, quando o homem ele quebra aquela ponte, quando o homem ele quebra o relacionamento com Deus, já havia um segundo plano, um plano perfeito, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Glória. Então, Jesus Cristo, querido, ele é o maior intercessor, o qual o ser humano precisa. Precisamos sim orar um pelos outros, interceder um pelos outros. Precisamos interceder por nós mesmos, como eu falei no princípio. Mas esse intercessor é aquele que deu a vida por minha vida, por nossas vidas.
que Ele Aleluia. está aí, presente, todo tempo, todo momento, esperando apenas a nossa decisão de oração, clamar a Ele, interceder a Ele pelas pessoas, por nossas vidas, por alguma causa que precisa ser resolvida. Amém, queridos? Amém, Jesus. E aí, o título da nossa mensagem é Orando e Intercedendo um pelos outros. Aleluia. Orando, intercedendo um pelos outros. E aqui na Bíblia nós vamos ver aqui na Bíblia várias histórias de pessoas que intercederam umas pelas outras. E a primeira história que eu vejo aqui, que eu vou citar aqui, eu já falei sobre Moisés, intercedeu pelo povo, Ezequias por si mesmo, né? E Abraão, nós lembramos também de Abraão. Abraão, quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, por causa do pecado que já estava ferindo o coração de Deus, Deus ele vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas Deus ele lembra que ele não poderia fazer aquilo antes de avisar Abraão. Porque Abraão, pastora Joyce, pastor Silvio, tinha uma intimidade tão grande com Deus, o pai da fé, que Deus não poderia fazer nada antes de avisar Abraão. Por quê? Por causa da intimidade que Abraão tinha com Deus. Então Deus ele chega, olha, eu vou fazer isso com Sodoma por causa do pecado. Aí a Bíblia diz que Abraão ele chega, Senhor, e se tiver 50 justos? O Senhor vai destruir o justo com o ímpio? E Deus fala, não, Abraão. Se tiver 50 justos, por causa dos 50, eu não destruirei o justo com o injusto. Só que, vamos ver na história que não havia ali 50 justos. Aí Abraão, ele tem uma intimidade tão grande com Deus, tão forte com Deus, que ele chega diante de Deus, Senhor, mais uma vezinha, deixa eu te perguntar, e se porventura tiver ali 45 justos? Aí Deus fala, Abraão, se tiver 45 justos, eu não destruirei o justo com o ímpio. Eita. Aí Abraão, com aquela intimidade que ele tinha com Deus, ele sabia que ele podia perguntar a Deus mais uma vez, ele chega diante de Deus e fala, Senhor, e se tiver 40 justos? E Deus responde de novo, eu não destruirei os 40 justos com o ímpio. Mas ali não havia 40 justos. Então Abraão, ele continua a insistir, persistir com a sua intercessão diante de Deus e fala, Senhor, deixa eu te perguntar mais uma vezinha. E se tiver 30 justos? Não, Abraão, não destruirei. Mas ali não havia 30 justos. E Abraão, de novo, querido, isso é intimidade, ele chega, Senhor, não fica chateado comigo, não. Não zangue, não. E se tiver aí 20 justos? Aí o Senhor responde a Abraão, não destruirei o justo com o ímpio. Só que ali não havia 20 justos. E aí Abraão, querido, ele sabia a intimidade que ele tinha com Deus. Ele era amigo de Deus. Eu vou perguntar mais uma vez. Abraão chega, Senhor, só mais uma vezinha. E se porventura tiver ali 10 justos? Então, Abraão, querido, ele persistiu. Ele intercedeu 6 vezes. Só que Abraão não teve uma resposta pela cidade, porque não havia aquela quantidade de justos com ele falava. Havia apenas ali o seu sobrinho Ló. Apenas um. Só que Abraão, se formos ver a palavra, ele insistiu 6 vezes para que Deus não destruísse. E o Senhor, se tiver ali, Abraão, 10 justos, eu não vou destruir. Só que não havia. E o nosso Deus, querido, ele é um Deus de princípio, e ele não quebra os princípios. O nosso Deus, se havia ali, meu irmão, os 10 justos, Deus não destruiria. Mas não houve naquele lugar. Mas mesmo assim, Abraão, ele conseguiu permanecer intercedendo até o último momento, até o último segundo. E é isso que precisamos fazer. Muitas vezes nós intercedemos por pessoas, por alguma causa, e por não termos uma resposta imediata, nós desistimos da nossa oração, da nossa intercessão. E não é assim que funcionam as coisas. Nós precisamos permanecer. A Bíblia nos diz que temos que orar sem cessar. Então, precisamos permanecer intercedendo um pelos outros, intercedendo por nós mesmos
e orar sem cessar. Isso aí é um dos grandes intercessores, o qual já foi falado nas lives, né? Nas lives passadas, como Ezequias, como Moisés. Hoje eu falei um pouco de Abraão. E agora nós vamos falar um pouco da igreja. A Bíblia diz que Herodes, ele tinha mandado matar Tiago. E ele captura Pedro. Ele pega Pedro e prende Pedro. E a vontade de Herodes, o prazer de Herodes, era agradar o povo com a morte dos apóstolos. Só que, quando ele prende Pedro, a Bíblia diz no livro de Atos, que quando Pedro está preso, a igreja começa a orar por Pedro. Aleluia. A igreja começa a orar sem cessar por Pedro, ou seja, intercedendo por Pedro. E a Bíblia diz que quando Pedro está lá, sossegado, tranquilo, porque é assim que o cristão tem que ser, o cristão tem que ser sossegado, tem que ser tranquilo, tem que confiar em Deus. Porque quando Pedro estava ali orando, estava ali na prisão ali, calado, ele não sabia o que iria acontecer com ele, mas a Bíblia diz que Herodes iria matá-lo. Mas Pedro estava sossegado, a Bíblia diz que ele estava até dormindo. E é uma coisa que eu acho interessante, como uma pessoa sabendo que vai morrer, no outro dia consegue dormir. Meu E aí, Deus. pastor Silvio? É difícil, né? É estreito, A né? pessoa saber que vai morrer no outro dia dormindo sossegado, tranquilo. Sabe o que eu vejo nisso, meu irmão? É uma confiança tremenda em Deus. É uma confiança que não tem como explicar. Então, a Bíblia diz que enquanto ele estava lá preso, a igreja orava sem parar, sem cessar. Aleluia. Então, quando a igreja está orando, a Bíblia diz que o anjo do Senhor vai lá e tira Pedro da prisão. Sabe o que é isso aí, meu irmão? O poder da oração, o poder da intercessão. Então, nós precisamos entender, acreditar que a oração tem poder. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. E o que nos torna justo, meu irmão, é nós sermos servos do Senhor. Quando nós aceitamos Jesus Cristo em nossa vida como nosso Salvador, nosso Senhor, o nosso intercessor, o sangue de Jesus nos justifica. E aí entra, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo funciona. Verdade. Hoje eu estava conversando com um amigo meu de Barreiras, o Paulo, da Faculdade Dom Pedro II, e ele falou, pastor, ora por mim aí, vá orando pela cidade aí, porque você é pastor, né? As suas orações é ouvida. Aí eu falei, não, as suas orações também é ouvida, é escutada por Deus. Basta somente você orar com fé e de todo o coração. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, diz a palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Então nós falamos aqui da igreja, a igreja orando, a igreja intercedendo por Pedro. E através da oração da igreja, Pedro, ele é solto. Pedro, ele sai da prisão e sai ileso. Porque quando Deus, querido, está no controle, tudo vai acontecer de uma maneira sobrenatural em nossas vidas. Glória a Deus. E é isso que a oração faz em nossas vidas. Precisamos orar, precisamos interceder, orar sem cessar. Então, nós precisamos permanecer orando. Ah, pastor, mas já tem vários tempos. Tem tanto tempo que eu oro por uma causa e essa causa ainda não foi respondida. É porque, querido, o nosso tempo é um, o tempo de Deus é outro. Não quer dizer que Deus não ouviu as suas orações. Não quer dizer que Deus não vai responder às suas orações. A Bíblia diz, no livro de Daniel, que quando Daniel está ali orando a Deus, Daniel ele faz ali um jejum
e ele ora a Deus. E no primeiro dia, na primeira oração, quando Daniel ele ora, a oração dele é respondida. A Bíblia diz que no mesmo momento o anjo vem do céu trazendo a resposta. Só que houve um impedimento nas regiões celestes. Então, às vezes, não é porque Deus não respondeu ou não vai responder. É porque, às vezes, existe coisas no reino espiritual que atrapalham um pouco. E isso é bíblico. Então, por isso, temos que entender que as coisas não é do nosso jeito. O tempo o nosso tempo é um tempo. O de Deus é outro tempo. Aleluia. Então, mas eu orei, Deus não respondeu. E muitas pessoas se frustram. Porque ora e às vezes não recebe a resposta no momento exato. É igual para quando você procura um emprego. Você vai, procura, aí a primeira porta que abriu, você recebe um não. Eu sei que de imediato vamos ficar tristes. Alguns desanimados, né? Acha que, mas não deu, esse aqui era a porta mais fácil que tinha, era a porta mais larga, era a porta mais fácil para mim entrar, eu não consegui. Isso. Aí, se essa que eu não consegui, eu já vi pessoas falando assim, se esse trabalho aqui era mais fácil, eu não consegui, imagine tal. Mas talvez Deus não quer aquele ali para você, quer algo melhor para a sua vida, para nossas vidas. Aleluia. Então, nós precisamos interceder um pelos outros. É igual quando você vai para uma entrevista de emprego, aí você conhece pessoas no lugar ali, e as pessoas, poxa, eu conheço a pastora Joyce, o pastor Silvas. São pessoas decentes, pessoas tementes a Deus, que servem ao Senhor. Se puder, contrate eles. Isso aí também é um tipo de intercessão. É você se colocando entre uma pessoa e outra. Um advogado é um intercessor. Tanto no físico como no espiritual. Por quê? Porque ele vai defender a pessoa diante do juiz. Não é isso? Então, todo mundo, todos podem ser um intercessor. Aleluia. Biblicamente falando, espiritualmente falando, principalmente aqueles que têm Jesus no coração. Glória a Deus. A Bíblia diz aqui, a intercessão é fazer oração a Deus em favor de pessoas ou de alguma coisa. Não é isso? Então, no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14, nós vemos a oração de Paulo. Paulo, ele intercede pela igreja para que o amor de Cristo esteja dentro dos nossos corações, para assim intercedermos um pelos outros. Sabe por que Paulo fala isso, meu irmão? Que pela fé, Jesus Cristo tem que estar no nosso coração, porque é impossível alguém que não tem Jesus no coração interceder por outra pessoa. Se você tem Jesus no coração, você sente amor pelas pessoas, você sente a dor das pessoas. Então, nós conseguimos orar pelas pessoas porque nós vemos o problema delas, a situação em que elas estão vivendo. Porque o amor de Cristo é um amor maior. E quando esse amor está dentro de nós, assim como Paulo ora pedindo que mediante a fé Cristo esteja em nossos corações, é para isso acontecer, para que oremos um pelos outros. Ele diz assim, Paulo intercede a Deus para que Cristo habite nos nossos corações, mediante a fé, para que oramos um pelos outros. Glória a Deus. É isso que eu queria dizer. Isso que eu estou dizendo. Então, orar um pelos outros, para você orar por uma pessoa, sentir a dor de uma pessoa, a necessidade de uma pessoa, você precisa ter Cristo no coração. Nós precisamos ter Cristo em nossos corações. Porque é esse amor que Paulo diz aqui, de Jesus Cristo, mediante a fé em nossos corações, é que vai fazer que eu e que vocês intercedam pelas pessoas, intercedam um pelos outros. Então, ser intercessor não precisa ser um cargo específico. Ser intercessor é você se colocar entre Deus e uma pessoa, clamando a Deus
por a vida daquelas pessoas que estão necessitando. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Então Jesus, então, pastor Silverson, pastora Joyce, Jesus é o nosso maior, o nosso intercessor acima de tudo. Aleluia. Por que eu falo acima de tudo? Porque existem vários intercessores. Se vocês oram por nós, vocês são intercessores em nossas vidas. Se oramos por vocês, nós somos intercessores na vida de vocês. Então, o nosso Jesus é o intercessor supremo. A Bíblia diz que ele morreu, Jesus Cristo. Ele veio ao mundo, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Aleluia. Esse é o nosso grande intercessor. Então, por que Jesus é o grande e o maior intercessor? Por isso, porque ele deu a vida por nossas vidas. Então, ele tem a maior moral, ele tem o maior poder de interceder por todos e pelo mundo. Ele diz: Pai, eu intercedo por todo mundo. Por quê? Porque ele deu a vida por todos. Infelizmente, nem todos receberam Jesus Cristo como Salvador ainda, como intercessor ainda. Mas Jesus Cristo, ele morreu por todos. Aleluia. Basta somente crermos nele e entregar nossa vida para ele. A Bíblia diz: todo aquele que for batizado será salvo. Oh, Todo aleluia. aquele que crê em Jesus. Então, precisamos todos os dias desse intercessor em nossas vidas. Paulo diz que ele esteja em seus corações mediante a fé. Então, esse intercessor tem que habitar aqui em nós todos os dias de nossas vidas. Porque ele está lá, sentado à direita do Pai. Mas mediante a fé, pelo poder de Deus, ele está presente em nossas vidas. Então, Jesus Cristo, o maior intercessor, é aquele que tem a moral suprema para interceder por nós. A Bíblia diz que é o único que morreu, o único que ressuscitou e que está sentada à direita do Pai. Moisés, ele intercedeu pelo povo, já não se encontra mais entre nós. Não é verdade? Abraão intercedeu por Sodoma ali, não se encontra mais entre nós. Os discípulos intercederam pelas pessoas, não se encontra mais entre nós. Então, todos os intercessores que intercederam na Bíblia não se encontram mais em nosso meio. Mas Jesus Cristo, o moral da história, ele intercede por nós desde o princípio. Desde lá, do Gênesis capítulo 3, desde o Éden, já havia esse projeto de intercessão para nossas vidas. E por isso nós temos que entender que esse intercessor, Jesus Cristo, o que habita entre nós temos que entender uma coisa: precisamos dele todos os dias, nos fortalecendo e gerando em nossos corações esse amor, o amor que é dele mesmo, o amor de Jesus Cristo em nossos corações, para que possamos ter amor um pelos outros e interceder um pelos outros, para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas sejam curadas, para que as pessoas sejam libertas. Tudo isso precisa de intercessão. Mas Jesus Cristo, ele nos deixou aqui para interceder um pelos outros, orar um pelos outros. Não é verdade? É verdade. Então a Bíblia também diz que também, meus irmãos, que Jesus, o nosso Deus, é um Deus tão tremendo, o nosso Deus é um Deus tão amoroso, que ele envia Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele vem como propiciação dos nossos pecados. Ele vem como nosso intercessor aqui na terra. Aí a Bíblia diz que quando Jesus Cristo, ele morre, ele ressuscita, ele sobe aos céus. E Jesus Cristo, o nosso Deus também, o nosso Deus Pai, ele tem um amor tão grande pela humanidade, que Jesus Cristo, ele fala assim, quando ele está despedindo os seus discípulos, ele diz assim: olha, eu vou para os céus, eu vou estar com meu Pai. Mas não se preocupe, porque eu vou enviar para vocês outro intercessor, ou seja, o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Então, o nosso Deus, querido, é um Deus tão tremendo, o nosso Deus é um Deus tão amoroso, que ele planeja tudo desde o princípio.
Então, aqui vemos mais um intercessor para nossas vidas, para alegrar a nossa vida e fortalecer a nossa fé, que é o Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8, 26, diz assim: da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Aleluia. Então tá aí mais algo de Deus para nossas vidas, mais um poder de Deus para nossas vidas, que é o Espírito Santo. Nós temos o Deus Pai, nós temos o Deus Filho, nós temos o Deus Espírito que intercede por nós. Temos a Santa Trindade em nossas vidas. E por isso devemos ser alegres. Por isso devemos ser felizes por ter intercessores que intercedem por nós e precisamos se alegrar porque somos intercessores na vida de outras pessoas. Aleluia. Então, o Espírito Santo, quando nós estamos naquele momento que não conseguimos orar, quando nós estamos naquele momento que não conseguimos falar nada com Deus, que o nosso coração está ali, daquele jeito, não temos força, o Espírito Santo, ele leva as nossas orações a Deus. E as nossas orações são respondidas. Por quê? Porque o Espírito Santo que está dentro de nós intercede por nós diante do Pai, para que as nossas orações, as nossas súplicas sejam respondidas em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Então, se quiser falar alguma coisa, pode falar, viu, pastor? Está... É porque eu falo muito aí, quando eu começo, ele não quer parar. Não, pastor, é que enquanto o pastor estava falando, eu estava me lembrando, não sei se você se lembrou de terça-feira na nossa oração, que foi bem essa palavra que ele acabou de ler, e nós íamos comentar exatamente no final, Romanos 8, né? Que nós também, foi essa palavra que o Senhor trouxe para nós na consagração de terça-feira. E ali nós estávamos comentando exatamente sobre essa palavra, e uma das coisas que Deus nos deu de esclarecimento, assim, eu estava pensando, né? Estava aqui em casa até pensando, e assim, me veio o pensamento da seguinte forma, do quanto Deus nos ama, o quanto que Deus tem cuidado de nós. Nós somos tão imerecedores desse cuidado, dessa graça, mas Ele escolheu nos amar, escolheu cuidar de nós. E desde o princípio, desde quando Ele nos criou, olha só, Deus já nos criou e nos colocou num lugar maravilhoso que foi o Éden, né? Mesmo quando nós depois erramos, não só o Éden, mas assim, Ele preparou toda a terra, tudo para que nós pudéssemos viver nela, viver bem, né? Usufruir de tudo que Ele fez. Então, Deus estava trabalhando a nosso favor, né? Mesmo depois, quando nós pecamos, Ele providencia Jesus para ser o nosso Salvador. E depois que Jesus cumpre a obra redentora da salvação aqui nessa terra, que sobe aos céus, envia o Consolador. E nessa mesma passagem de Romanos, né? Que vai dizer que o Espírito Santo é o nosso Consolador e intercessor, né? Com gemidos inexprimíveis, Ele intercede por nós. No versículo seguinte vai dizer que Jesus está à direita de Deus, também intercedendo por nós. Eu falei, meu Deus, é muito amor de Deus para nossas vidas. É muito amor. Esse negócio é uma loucura. Deus nos ama assim loucamente. Como é que pode? Como pode? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três se moverem em todo, de geração em geração, em favor das nossas vidas. E muitas vezes, né? Nós esquecemos de orar uns pelos outros, né? Se o próprio Deus trabalha, tem todo esse cuidado de interceder, de continuar nos favorecendo, de continuar olhando por nós, de continuar cuidando de nós, às vezes nós esquecemos que nós também temos essa ordenança de dar suporte ao outro, de orar uns pelos outros, e orar sem cessar, como o pastor falou, né? Continuar intercedendo, continuar clamando, sentir a necessidade do outro. E nós estamos vendo que esse momento dessa pandemia veio para, assim, dar uma bofetada na nossa cara para a gente acordar, né? Assim, verdade. Vai orar pelo próximo,
né? Vai orar porque todos estamos numa condição onde necessitamos de oração, que interceda por nós e nós mesmos oremos por nós, como o Senhor falou, e oremos também pelos outros, né? Sintamos a necessidade, sintamos a dor do próximo e nós possamos ser realmente um intercessor como Moisés, como igreja de Deus que favoreceu através da oração. Então, assim, realmente essa palavra veio para trazer o nosso coração de despertamento, né? De ao dobrar os nossos joelhos, não Amém. somente por nós, mas orar, né? Uns pelos outros. É maravilhoso isso. E Deus vai abençoando a todos, né? Se nós fizéssemos verdade. Pois é, pastor. E é algo que é inexplicável. É mediante a fé mesmo que nós oramos um pelos outros, né? Às vezes as pessoas ficam desacreditadas, como eu falei no princípio, por não receber a resposta imediata. Mas essa pandemia, lógico que tudo acontece porque Deus permite. Verdade. Né? Porque o nosso Deus, ele é o Deus, é o Todo-Poderoso, então tudo está sob o domínio dele. Glória a Deus. Ah, mas por que Deus não acaba? Deus é o Deus de princípio. E tudo o que acontece hoje no mundo, o que está acontecendo nos 4 cantos da terra, estava escrito. Só não sabe por quem não conhece as escrituras, né? Quem não conhece as escrituras não sabe. Mas já estava escrito que tudo isso iria acontecer. Para quê? Para que o povo de Deus, Para que o povo de Deus se levantar em oração, porque muitas vezes nós nos sentimos acomodados porque estamos vivendo num momento bom, num momento de bonança. Não é assim que acontece? Então, aí Deus permite, lógico, Deus permitiu que isso acontecesse. Esses dias aqui em casa, minha menina, que chato, essa pandemia só vem para estragar a vida da gente, é só dentro de casa sem fazer nada. Eu falei, vai ler a Bíblia. É um momento bom para você conhecer. Esse momento de pandemia foi um momento bom, entre aspas. Não estou dizendo que pandemia é boa, estou dizendo entre aspas. Um momento bom para você aprofundar mais na palavra de Deus. Se você orava, se você lia a Bíblia 3 capítulos por dia, como segue o cronograma de ler ela em um ano, você lê 20, 30, 40, 50 capítulos por dia, um livro da Bíblia por dia, para quê? Para adquirir conhecimento de Deus, né? Então, aí como eu falei, as pessoas falam, mas essa pandemia tá isso está desde o princípio. A Bíblia diz, o povo perece por falta de conhecimento. Então, se nós conhecemos a palavra de Deus, se nós conhecemos o que está escrito nas Escrituras, na palavra de Deus, que é a Bíblia, que é o nosso manual de vida, nós não precisamos se preocupar com essas coisas. Porque aqueles que servem ao Senhor, aqueles que aceitam Jesus Cristo como intercessor, não precisam se preocupar com isso. Por quê? Porque tudo isso vai passar. Vai vir problema, vai vir dificuldade, vai vir tribulação, tá vindo essas doenças, tá? Mas se eu tenho esse intercessor na minha vida, dentro do meu coração, eu não preciso me preocupar. Eu vejo as pessoas desesperadas, eu vejo as pessoas enlouquecendo. A única coisa que eu posso fazer é o quê? Orar por elas, porque eu não me vejo nessa loucura. Graças a Deus. Desde quando começou isso aí, eu falei, isso aí aconteceu porque Deus permitiu, então a única coisa que devemos fazer é orar, lógico, pagar o preço pelas pessoas que foram infectadas, alguns já partiram por causa dessa enfermidade aí, e permanecer firme na presença de Deus, acreditando que Deus ele não vai deixar que isso aconteça conosco. E continuar intercedendo uns pelos outros. Continuar intercedendo para que isso acabe. Ah, pastor, mas se eu orar vai acabar? Sim, vai acabar. Mas no tempo de Deus. Porque para tudo há um tempo. Para tudo. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, né? Que para tudo há um tempo debaixo dos céus. Então, existe esse tempo de pandemia. E assim como existe o tempo de pandemia, existe o tempo da cura.
E o nosso Deus, o nosso intercessor, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, aqueles que está lá intercedendo por nós, para que possamos estar livres dessas enfermidades em todo o tempo. Basta somente eu estar de joelhos, ou deitado mesmo, ou sentado, e clamar a Ele, interceder a Ele por minha vida, como fez o rei Ezequias. Ele intercedeu pela própria vida dele. E Deus ouviu a oração dele. Glória. O decreto era um decreto. É um decreto que Deus falou. Vai lá, Isaías. Fala para ele. Ele vai morrer, ele não vai viver. E ele lembra. Poxa, eu servi ao Senhor. Eu queria viver mais um pouquinho. Talvez as pessoas estejam aí com a Covid-19 e pensam que vão morrer, que vai morrer e tal. Então, se lê o livro ali de Isaías, o livro de Isaías ali, e vê o que o rei Ezequias fez, a oração dele, estava decretado a morte dele. Estava decretado. Mas ele não se deixou ser levado pela enfermidade, pela tristeza e pelo decreto. Ele virou para a parede e orou a Deus. Ele intercedeu por ele. Então, em vez de nós ficarmos preocupados, meu Deus, eu vou morrer. Diz que a doença fica tanto dia no corpo, se não tiver isso, se não tiver aquilo, a pessoa morre. Ore, vamos orar, vamos fazer como Ezequias fez, interceder pela sua própria vida. E o decreto, aquele decreto, ele foi eliminado. Por quê? Porque houve alguém que orou para que ele fosse eliminado. E quem foi esse alguém? A própria pessoa, o qual estava enferma. Então, eu tenho, mediante Jesus Cristo, mediante a fé, vocês, todas as pessoas que creem em Jesus Cristo, têm esse poder de orar para que os decretos sejam mudados, para que as enfermidades sejam saradas. Então, precisamos, para finalizar a minha parte, precisamos, primeiro, para ser um grande intercessor, para sermos um grande intercessor, primeiro, o que é que eu tenho que fazer? Confessar diante do maior intercessor do moral, Jesus Cristo, aquele que morreu por nós. Então, se eu consigo entregar a minha vida para Jesus, eu consigo um intercessor dentro de mim, dentro do meu coração, mediante a fé, como diz o apóstolo Paulo, e a partir desse momento eu me torno um intercessor na vida das pessoas, porque eu tenho Jesus Cristo dentro de mim. Então, nós precisamos receber o intercessor Jesus Cristo em nossas vidas, para que possamos ser também um intercessor com grande fé e poder. Porque a Bíblia diz que ele levou sobre si, não é verdade? Ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras dele nós somos sarados, nós somos curados. Então, se recebemos esse intercessor dentro de nós, nós também temos esse poder, mediante Jesus Cristo, para interceder pelas pessoas aqui nessa terra. Eu fico grato, fico grato e fico feliz por estar com vocês, né? Nessa live. É a primeira live que eu faço. Eu falei para minha esposa. Vixe, pregar em live, eu prefiro pregar na igreja. Mas aí o Senhor proveu esse momento. E eu acredito que Deus, assim como Ele falou comigo, Ele falou com vocês também, eu creio, com as pessoas que estão assistindo. E eu estou aqui, disponível para fazer a obra de Deus assim que precisar. Amém. Eu fico muito grato, meus irmãos, por ter conhecido vocês. Conhecer vocês foi um sinal de Deus aqui para nós em Brasília. Glória a Deus. A gente tinha acabado de chegar. Aí, quando a gente chegou naquela igreja, do nada ali, aí aparecem vocês ali, já fazendo amizade. Eu falei, rapaz, é Deus mostrando para nós que não estamos sozinhos. Não é verdade. Porque o nosso Deus, Ele sabe. O nosso Deus, Ele sabe as nossas necessidades. Aleluia. Independente que estamos um pouco longe, dá o quê? Uns 15, 20 quilômetros daqui da Santa Maria para o Recanto? Uns 20, uns 20. Uns 20 e poucos quilômetros, 25 mais ou menos aí. Pois é, e aí, mas eu creio que quando
tudo isso passar, né? Já está aqui, graças a Deus, aqui em Brasília já estabilizou um pouco, né? Essa Glória a situação dessa Deus. pandemia, graças a Deus. Aí eu creio que em breve estaremos juntos aí de corpo presente. Ô, glória! Amém. Querido irmão, nós estamos muito gratos a Deus pela sua vida, por esta palavra Amém. gloriosa que Deus ministrou no seu coração, pela sua pessoa e a pessoa da Rosilda, que eu amo muito, né? Amo Amém. muito de coração. O Tiago, né, Tiago, que ficou tão tímido aquele dia, não disse Thiago um. tá tocado na cozinha. Oh, meu Deus. Pois é, Tiago, receba o nosso abraço. Espero que você lembre de mim, Tiago, de nós. E quero dizer que a nossa casa está de porta aberta. Falei para a Rosilda, viu? Para vir, passando essa via aí, bem nos visitar. A gente faz um almoço e a gente vai aqui, né, se achegando e ajudando um ao outro. E queremos dizer que desejamos e oramos. Deus abençoe a sua vida e abençoe o ministério reinando em Cristo aí, em Santa Maria. Amém. De Deus realmente vem estabelecer o reino, o governo, a vontade dele, para trazer muitas vidas para o reino, né? Então, que Deus venha abençoar grandemente a sua casa, a sua família, o seu ministério e toda sorte de bênção seja acrescentadas em nome de Cristo Jesus, né? E vamos Amém. Glória a Deus. uns pelos outros, orando. O poder da oração realmente é algo maravilhoso. Se todos nós, né, começássemos a exercitar a oração, né, nós teríamos muito mais vitórias, nós andaríamos num outro nível espiritual, nós venceríamos muito mais facilmente, com muito mais tranquilidade, como você mesmo disse, que Pedro estava tranquilo, com muito mais tranquilidade nós venceríamos as nossas lutas, né? Esse pavor, esse espanto noturno, essa pandemia não teria feito um estrago tão grande na vida e na mente de algumas pessoas que têm feito. Do alto, né? Esse poder, essa unção, essa capacitação, essa força para vencer, e não só por nossas vidas, né? Mas estamos sempre clamando, buscando ao Senhor por essas pessoas que estão nesse momento necessitadas mesmo de oração, né, necessitadas do favor de Deus, que estão nos hospitais. Graças a Deus, muitas pessoas, servos de Deus, e tem muitos servos de Deus sendo acometidos por essa enfermidade, com a permissão de Deus, porque Deus sabe com quem tratar, como tratar, né? Deus sabe todas as coisas. Mas tem muitos servos de Deus, tem muitas pessoas que estão nessa situação, e o Senhor tem levantado outras pessoas para estar orando. E nós estamos, graças a Deus, clamando ao Senhor pela sua vida, pelos profissionais da saúde. Nós vamos, nesse momento, orar. Inclusive, se o pastor desejar ficar conosco aqui na oração, pode ficar, né? Se não, também já está, fica à vontade, é contigo, tá bom? A obra tem que ser completa, tem que ir até o fim. Então vamos nos unir em oração, em intercessão, clamando. Nós temos algumas bandeiras de oração que nós oramos todas as semanas, até apresentei a Rosilda nos ajudou a orar semana passada, que é a família, né? A intercessão primeiramente da família, e essa semana nós estamos intercedendo pela família da irmã Valdirene. E nós já vamos até aproveitar, antes que eu esqueça, porque eu sempre esqueço, de fazer um sorteio. Tira aqui, pastor. Da nova família que nós vamos estar intercedendo. A cada semana o Senhor nos direciona para uma família. Quero dizer que todos que estão aqui no Facebook, tanto no meu individual aqui, quanto aqui no geral, Deus abençoe cada um de vocês, viu? Que bom que vocês estão aqui. É um prazer ter a companhia de vocês recebendo essa palavra, essa ministração maravilhosa nesse dia. Meu amado, sintam-se em casa, sintam-se muito bem-vindos. A família que nós vamos dar nessa semana será a família Barbosa, a família do pastor Joelson. Amém? Foi retirada aqui pelo pastor. Vou entregar agora a família da irmã Valdirene, e a família do pastor Joelson é o nosso próximo alvo de oração nessa semana. Glória a Deus, né? Então, nós oramos pela família da irmã Valdirene hoje. Também pela nossa pérola de oração, que é a Renata, Renatinha. Olha, você é a nossa pérola de oração da semana. Estamos orando por você. Oramos pela ICR, né?
aqui representado, meu Deus do céu, de cabeça para baixo não dá. A ICR, mas representando Fernando em Cristo, representando a Assembleia de Deus, representando a Batista, representando toda a noiva de Cristo, né? Toda a Igreja de Deus sendo representada. Também nosso Brasil e todas as nações. Israel, né? Nós temos a bandeira de Israel, que nós também oramos constantemente. E, por fim, todas as nações da Terra, né? Então, estão em nossa memória, nossos joelhos, em nosso clamor. Amém? Então, vamos orar. Amém. Beijo a todos vocês, meu amado. Sandra, Alessandra, gente, que bom ter todos vocês aqui. Que bênção. Kleber, meu amigo, que maravilha. Dudu estava aqui. Ai, que bênção ter todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Vamos orar, então, ao Senhor nesse momento. Pastor, quer falar alguma coisa? Pode começar a oração, depois eu falo. Então, vamos orar. E depois o pastor vai falar. Eu vou tomar um pouco de água, porque eu estou falando que eu estou seco. Então, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, Deus Todo-Poderoso, santo e grandioso é o teu nome. Ó Deus amado, e por tua causa, por tua misericórdia, o teu favor e bondade, estamos aqui juntamente com o pastor Adriano, juntamente com os demais irmãos que aqui estão, ó Deus, assistindo e sendo alimentados por essa palavra que o Senhor veio trazer aos nossos corações. Ó Deus, estamos alegres e felizes contigo, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, nós oramos aqui neste momento, mediante essa palavra que o Senhor veio trazer ao nosso coração, Senhor, para intercedermos, sabendo que nós temos constantemente, desde a fundação do mundo, o intercessor, o ajudador, o mediador, ó Deus, que sempre está trabalhando em nosso favor, nos abençoando, nos guardando. Pai, e com este mesmo sentimento, que haja em nós, como diz a tua palavra, os sentimentos que houve em Cristo Jesus. Ó Deus, e neste mesmo sentimento, nós queremos nos unir em oração nesse instante. Senhor amado, nos unir em oração em favor da vida do teu servo aqui. O Pai, foi o instrumento do Senhor para nos trazer esse sentimento mediante a tua palavra. Deus, e nós queremos te pedir a tua bênção sobre ele. Senhor, a bênção sobre o pastor Adriano, Senhor. A bênção do Senhor sobre a pastora Rosilda, sobre a vida do Thiago, sobre a sua família, Senhor. Ó Deus, o seu ministério, os seus projetos pessoais. Deus amado, que em nome de Jesus, o Senhor venha, Deus, abrindo os céus nesse momento sobre a vida dele, liberando, Senhor, bênçãos sem medidas, liberando a provisão, liberando, Senhor, ó Deus, aquilo que eles têm orado, aquilo que eles têm clamado diante do Senhor. Sabemos que o tempo do Senhor não é o nosso, e o Senhor faz como lhe apraz, mas é por isso que nós pedimos, Senhor, estabelece a tua vontade, a tua direção, o teu governo, o teu domínio sobre a vida do pastor Adriano, sobre a sua casa, sobre todas as coisas da qual ele tem apresentado diante de ti. Deus, nós louvamos, Senhor amado, por tudo que o Senhor tem feito. Sabemos que os teus pensamentos são de paz e não de mal, para dar o fim que desejamos, para nos dar um futuro e uma esperança. Por isso, Senhor, colocamos diante de ti, Senhor, a vida dos teus filhos, e declaramos vitória, declaramos, Senhor, ó Deus, a proteção do Senhor, o sangue do Cordeiro sobre a casa, sobre a vida. Ó Deus amado, declaramos, Senhor, toda a sorte de bênçãos acrescentadas na vida do teu filho, para que se dê glória ao teu nome, Senhor. Deus amado, colocando diante de ti as nossas bandeiras de oração. Nós queremos, Senhor amado, apresentar diante de ti a família da irmã Valdirene, da qual temos orado, Senhor, nesses dias. Deus amado, que o Senhor venha liberando, Senhor, as suas bênçãos sobre a vida dela. Pai, nós entregamos aos teus cuidados. Deus amado, sabemos que o Senhor já tem, ó Deus, dado, Senhor, a revelação, Senhor, dos planos, a revelação, Senhor, daquilo que o Senhor quer para a vida dela, daquilo do livramento, das bênçãos. O Senhor já tem mostrado. Ó Deus, e nós pedimos em nome de Jesus, traga a existência, faz acontecer, Senhor Jesus, aquilo que tem planejado na vida dela. Ó Deus, toda a fúria do inimigo que venha,
venha ser repreendido em nome do Senhor. Deus, que a tua proteção e a tua graça se estabeleçam sobre a casa, sobre a família, sobre os bens, sobre, Senhor, toda a vida da tua filha como um todo, para que o teu nome seja glorificado. Nós abençoamos a vida da irmã Valdirene, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Desde já te apresentamos a família do pastor Joel, essa família Barbosa. Senhor Jesus, que a partir dessa semana estará em memória em nossos joelhos para oração. Pedimos, Senhor, a tua bênção nesse momento, Pai, desde já, no poder do sangue de Jesus. Ó Deus, a saúde sendo restaurada. Ó Deus, que o Senhor venha repreender todo mal. Deus, que o Senhor venha liberar bênçãos. Senhor, que o Senhor faça, estabeleça o teu querer nessa família, Pai. É o que nós pedimos em teu nome nessa noite e te agradecemos. Senhor, também apresentamos a vida da Renata. Deus, que é a nossa pérola de oração dessa semana. Deus, tu conheces a Renata, Senhor. Por tua vontade ela existe, Senhor. O Senhor fez alma vivente e o Senhor tem um plano glorioso na vida dela. Pai, vai frustrando os planos de inimigo contra a vida dela agora, Pai. Todo engano, toda a frustração da mocidade. Ó Deus, tudo que vier, Senhor, para tirar, Senhor, o temor, para tirar a tua paz, tudo que vier, Senhor, para, ó Deus, tirar a tua filha do caminho, que o Senhor venha repreender em nome do Senhor e que o Senhor venha selar a vida da Renata por trás, por diante, Senhor, aonde ela pisar, Senhor amado, que a tua proteção, a tua graça, ó Deus, esteja derramado na vida dela. Guarda a mente, o coração, Senhor, fortalece, manifesta o teu espírito, os teus dons e talentos. Senhor, estabelece os teus planos na vida da Renata, para a glória do teu nome, Senhor, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa pelo teu poder. Pai, nós colocamos diante de ti a tua igreja. Em nome de Jesus. Colocamos a tua noiva diante de ti, Senhor. A ICR, Senhor, todas as ovelhas que tu nos deste, a qual amamos, Senhor, a qual tem sido bênção em nossas vidas e nós queremos abençoá-las em nome de Cristo Jesus. Deus, e nós pedimos não só pela ICR, mas pelo reinando em Cristo, pelo Senhor, todo o teu povo reunido na face da terra, todos aqueles que, Senhor, ó Deus, o Senhor comprou com o teu sangue e constituiu reis e sacerdotes, aqueles a que o Senhor tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus, que o Senhor venha guardando, que o Senhor venha protegendo a tua noiva, que o Senhor venha livrando o Senhor neste momento, Senhor, de todo mal, de todo pavor, que o Senhor venha livrando, Senhor, a mente, o coração, ó Deus, as emoções, que o Senhor venha alinhando, que o Senhor venha, Senhor, colocando no prumo, ó Deus, a tua igreja, a tua noiva, de modo que ela esteja atenta, de modo que ela esteja preparada para encontrar com o noivo no momento, Senhor, em que ouvir os chamados, aí vem o noivo, ó Pai. Nós estejamos preparados, Senhor, para encontrar contigo. Nós colocamos diante de ti, Senhor, em toda parte do mundo, a tua igreja. Ó Senhor, vem guardando da perseguição, vem guardando, ó Senhor Jesus, em nome de Jesus, teus filhos que estão na frente da batalha, teus pastores, teus líderes, ó Deus, teus servos que militam, Senhor, na tua obra, que não venham parar, desanimar por causa da pandemia, ó Deus, que não venham, Senhor, ó Deus amado, ali esquecer que colocou a mão no arado e que não pode olhar para trás, mas que venham prosseguir, Senhor, que venham combater um bom combate, acabar a carreira e guardar a fé em ti, guardar a fé firmada no Senhor. Abençoa a tua noiva, Senhor. Em nome de Jesus, aonde estiver. Pai, nós colocamos o nosso Brasil nas tuas mãos. Senhor, amado, neste momento, Senhor, e não só o Brasil, eu já oro por Israel e já te peço também a tua bênção por todas as nações da terra que estão neste momento passando pelas mesmas situações, pelas mesmas aflições. Ó Deus, que o Senhor venha abençoando os países, que o Senhor venha, Senhor, abençoando as diretrizes dos países, os governantes, os presidentes. Ó Deus, que o Senhor venha dando estratégias de governo, que venha favorecer o povo. Deus, que o Senhor venha abençoando, que venha prosperar, ao contrário do que essa pandemia quer trazer, destruição. Ó Deus, enfraquecer a economia, que o Senhor venha, Senhor, trazendo uma revolução na economia. Deus, um crescimento na agricultura, na tecnologia, em todas as áreas, Senhor, do governo. Que o Senhor venha abençoando, ó Deus, o poder legislativo, judiciário, executivo. Deus, e que todos venham, Senhor, direcionados pelo teu poder, pela tua sabedoria. Venha, Senhor, tratar meios
de abençoar a nação, de abençoar o povo, de abençoar o menos favorecido. Em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti. Senhor, apresentamos os profissionais que trabalham, ó Deus, que não puderam parar, os profissionais da área da saúde, os profissionais da área da segurança, ó Deus, da conservação e limpeza e tantas outras áreas que não puderam parar, Senhor, estão trabalhando, que o Senhor venha guardando, que o Senhor venha abençoando, ó Deus, que ao saírem para o trabalho, Senhor, o Senhor os proteja, o Senhor os abençoe, que eles sejam prósperos na sua vida, no seu trabalho ali, ao retornar para casa, retornem em paz, ó Deus, que a tua mão esteja estendida sobre a vida dos que estão saindo para trabalhar, em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos, traz ordem, traz, Senhor, crescimento, traz progresso, traz a tua bênção, abençoa a vida financeira, abençoa os empresários, abençoa, Senhor, os microempresários, abençoa, Senhor, ó Deus, o profissional autônomo, Deus, em nome de Jesus, o pai de família que precisa sustentar a sua casa, sustentar o seu lar, que não falte o pão, que não falte o alimento, que não falte o trabalho, que não falte o cliente, o paciente, ó Deus, que não falte, Senhor, ó Deus amado ali, Jesus, para que eles possam trabalhar e conquistar, em nome de Cristo Jesus, nós pedimos a tua bênção, Senhor, ó Deus, e também, Senhor amado, que estão enfermos, nesse momento, Senhor, o Senhor tem levantado pessoas para cuidar dos enfermos ali nos hospitais, que o Senhor abençoe os enfermeiros, os médicos, ó Deus, que o Senhor abençoe cada um em nome de Jesus, Senhor, da segurança pública, bombeiros, ó Deus, que o Senhor venha abençoando cada profissional que está trabalhando em favor dessas vidas, em nome de Cristo, Pai, que o Senhor, meu Deus, nos proteja, guarde a sua casa, a sua família, e aos enfermos traga cura, restaura, Senhor, as forças, restaura, Senhor, ó Deus, a saúde dos que estão acometidos por essa enfermidade, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor já levou sobre ti toda enfermidade, Pai, declaramos a cura, o Senhor Deus que sara, o Senhor Deus que desce a sepultura e faz subir dela, Deus, todas as coisas estão no teu controle, o Senhor ordena, Senhor, ó Deus, permite certas coisas, mas o Senhor Deus que dá o escape, que dá a solução, por isso nós clamamos em nome de Jesus, Senhor, vem em nosso favor, vem em favor do necessitado, em favor do aflito, em favor da tua igreja, em favor do teu povo, em favor daquele que crê, daquele que clama, ó Deus, e cada um que está conosco nessa live, nesse momento. Deus, que o Senhor vem entrando em cada casa. Deus amado, que o teu Espírito Santo de poder vai fazendo uma obra gloriosa em cada coração. Ó Deus, que aqueles que ainda não entenderam a obra redentora, maravilhosa de Jesus, possam hoje, Senhor, se apaixonar por Ti, possam hoje ser resgatados, possam hoje sentir o Teu amor derramado nos corações, entregando as suas vidas ao Teu cuidado, porque só Tu és a resposta, a solução, Tu és a única saída para as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, abençoa cada casa, cada família aqui representada, trazendo paz, trazendo descanso, trazendo provisão, trazendo a proteção. Em nome de Jesus, nós declaramos a vitória, a bênção do Teu povo, a bênção de cada um, Senhor, e que te dê honra e glória ao Teu nome, porque o Teu nome é poder, e nós confiamos no Teu poder, Senhor, confiamos nas Tuas maravilhas, confiamos no Teu, ó Deus, nos Teus pensamentos que são de paz e não de mal. Por isso nós queremos a Tua vontade, estabelece a Tua vontade em nossa vida, no Teu reino e o Teu governo, para a Tua glória. É o que nós pedimos nesta noite, e desde já nós te agradecemos, Pai Santo, Pai amoroso, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos uma aguinha aí por enquanto. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma honra, uma alegria, né? Nós temos essa oportunidade de estarmos juntos, mesmo assim pela live, né? Não de corpo presente, como você disse, mas a intercessão é interessante por isso. Ela une os nossos corações, né? Une o propósito. E é maravilhoso quando nós ouvimos essa palavra, e me faz lembrar da oração de Jesus, né? Lá, já próximo de ser traído, né? Ele estava orando e intercedendo por nós. E as palavras dele é assim, ó, lá em João 7, ele diz assim: não oro somente por esses discípulos, mas somente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. E
eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam como nós somos. Então, na intercessão, né, nós nos tornamos um propósito, nos tornamos, né, como Ele, porque estamos unidos, né, no mesmo objetivo, e é maravilhoso pensar nisso, né, na intercessão, porque a igreja de Cristo é uma só, ele pagou o preço pela igreja, né? Nós temos as denominações, mas a igreja é uma só, e nós nos unimos, né, nesse mesmo objetivo, que é pelo reino de Deus, né? Então, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e certamente estaremos unidos também como presente um pouquinho mais de tempo, né? E nós estaremos unidos aí, vai vir aqui na igreja, nós vamos aí, e a gente vai fazendo essa aliança, né? Porque assim como é a oração de Cristo, né? Que sejam um, assim como nós somos, né? É a oração de Jesus. Então nós precisamos ser um. Essa é a mensagem de Cristo para nós. Amém? Com certeza. Amém. Glória a Deus. Desculpa, amados, está um chiadinho aí, eu não sei o que está trazendo, mas a mensagem está chegando ao seu coração. Então, nós nos despedimos aqui. Na próxima quinta-feira estará conosco, viu, pastor Adriano, pastor Luciano, que é bem perto de você também, da Santa Maria, da Igreja do Amor de Deus. É uma bênção também, vai estar conosco o pastor Luciano. Desde já estão todos convidados a estarem aqui também, recebendo a palavra ministrada aos nossos corações através do pastor. E pastor Adriano, mais uma vez, nós agradecemos a prontidão, que o Senhor te abençoe também, a sua família. Amém. E nós estamos aqui para o que precisar. Amém? Amém. Falo mesmo. Glória a Deus. É baiano. É lá de Barreiras. É lá da minha cidade. É lá de Barreiras. Eu costumo falar que nós ganhamos baiano original. É verdade. Gosta de pimenta? Tudo, meu irmão. Baiano come tudo. Pimenta. Ô, Glória, aí. Eu já sou falsificada, que eu não gosto de pimenta. Deus abençoe a sua vida, pastor. Amém. Amém. Queridos, irmãos, tenham todos uma boa noite na paz do Senhor. Você está vendo? Amém. Tá mesmo. Então, liberando os nossos irmãos aí para estarem saindo do Facebook debaixo da bênção do Senhor através da sua vida. Amém. Pelo amor de Deus, graça de nosso Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco não só hoje, mas para sempre. Amém? Deus te abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Até quinta, se Deus quiser. Tchau. Tchau.